Nós vamos imediatamente anunciar agora o nosso quinto e último painel, que tem como tema Desmistificando o uso de tecnologia no campo. Convidamos ao palco com as nossas boas-vindas o senhor José Mário Schreiner, presidente da Federação de Agricultura e Pecuária de Goiás, FAEG. O senhor José Mário é empresário rural na área de agricultura, cereais e algodão e pecuária. Trabalha também com armazenagem e beneficiamento de algodão. Convidamos ao palco, com as nossas boas-vindas agora, o senhor Eloy Lomen, produtor rural no Rio Grande do Sul. No final de 2012, o senhor Eloy foi convidado a participar de um grupo de pequenos produtores rurais associados à cooperativa dos suinocultores de Encantado. De lá para cá, fundaram o condomínio leiteiro União do Vale, do qual foi eleito presidente em março de 2013 e reeleito em 2015. Agora convidamos também com as nossas boas-vindas o senhor Clay Hamilton, ministro conselheiro para a agricultura do USDA e da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil. O senhor Clay já foi produtor rural no estado do Texas, nos Estados Unidos. Em sua carreira diplomática, passou por países como Paquistão, Turquia, Itália, Japão e Bulgária. E também, para compor o dispositivo deste painel temático, com as nossas boas-vindas, convidamos o senhor Luiz Roberto Barcelos, presidente da Abra Frutas, produtor rural, proprietário da agrícola famosa, maior produtor de melão do mundo. As nossas boas-vindas aos ilustres integrantes deste painel e os convidamos a ocuparem seus lugares, por favor. A partir desse instante, para conduzir este debate, com a palavra o senhor José Mário. Boa tarde a todos. É um prazer imenso estar aqui mediando o último painel. Nós ouvimos aqui muita ciência, muita pesquisa e muita tecnologia, e é claro que isso é voltado aos produtores rurais, né? E esse painel, eu refuto ele de extrema importância, que são os produtores que absorvem e utilizam todas essas tecnologias que foram discutidas aqui no dia de hoje. Então, eu quero cumprimentar a todos, agradecer a presença aqui dos nossos painelistas, né? Um cumprimento muito especial aos alunos da pós-graduação da faculdade da CNA que estão aqui, né? Mas a todos os produtores, técnicos e a todos vocês. E já vou passar aqui para o Luiz Roberto Barcelos, né? Maior produtor de melão do mundo, para que ele possa fazer as suas considerações. Boa tarde, senhoras e senhores. Queria agradecer ao convite de poder estar aqui nesse importante dia de hoje, nesse diálogo Brasil-Estados Unidos. Queria agradecer à CNA, que tem sido uma grande parceira dos produtores, e principalmente, e mais recentemente, dos fruticultores, né? Nós estamos aqui com a Abra Frutas, aqui na CNA, da qual também estamos na presidência, e fazendo um marco nesse novo momento que a fruticultura está vivendo, né? O Brasil é um país muito conhecido por ser o celeiro do mundo, né? E nós também queremos fazer com que o Brasil seja conhecido também como o pomar do mundo, né? E para isso que nós estamos trabalhando. O Brasil é o terceiro maior produtor de frutas do mundo, depois da China e da Índia, mas boa parte da sua produção ainda vem para o mercado brasileiro. E a nossa meta é fazer com cada vez mais que a gente possa exportar os nossos produtos e que o mundo possa conhecer a nossa produção. Eu sou um produtor de melão. O melão é uma fruta que nasceu voltada para exportação, na região Nordeste, ali na fronteira do Rio Grande do Norte com o Ceará. E hoje a gente, o melão exporta algo em torno de 15 mil contêineres por ano,
e abastece a Europa durante o inverno, a contra-estação da produção local. Bom, então nós temos aqui a Agrícola Famosa. Eu vou falar rapidamente sobre a nossa empresa, né? Está aqui a nossa missão, que é realmente trazer um desenvolvimento sustentável para a região Nordeste, semiárido brasileiro, onde nós temos os mais baixos índices de desenvolvimento humano e, né, os maiores bolsões de pobreza, miséria do Brasil está nessa região, e é lá que nós, através da fruticultura irrigada, vislumbramos a possibilidade de mudar essa realidade e de dar uma vida mais decente, né, uma vida mais digna, através que os nordestinos, que são brasileiros como nós, tenham a condição de receber o seu salário de uma forma justa e não depender de programas de assistencialismo e de futuro, né, de programas de governo, né. Bom, a visão de futuro, né, é levar a Agrícola Famosa como uma referência não só nacional, mas internacional nas exportações de frutas, inclusive diversificando agora para mamão, para banana, para abacaxi, para aspargos. Isso é uma referência também no mercado brasileiro, e trazer para o mercado nacional toda essa cultura de boas práticas agrícolas que o mercado externo exige, né? Essa exigência do mercado internacional sobre certificações, boas práticas agrícolas, o meio ambiente, responsabilidade social e segurança alimentar deve ser introduzido também dentro do Brasil, e essa é um pouco da visão de futuro que nós temos, né? Nossa história, nós começamos em 95, saímos de São Paulo, eu mais um sócio, estabelecemos a empresa, portanto, há 21 anos atrás. Começamos plantando 3 hectares por semana, quando nós estivemos lá em 95. Hoje produzimos 300 hectares por semana lá na região Nordeste, o que faz da Agrícola Famosa, além da maior exportadora de fruta do Brasil, a maior produtora de melão do mundo. A gente, esse ano, completa 9.000 hectares de produção, né? Então, esse é um pouco do nosso histórico, mas para avançar um pouquinho aqui, o mapa onde nós estamos localizados, na divisa do estado do Rio Grande do Norte e Ceará, equidistante de 300 quilômetros de 2 grandes portos, que é o Porto de Natal, no Rio Grande do Norte, e o Porto do Pecém, no Ceará, e estamos expandindo a nossa produção para o estado do Pernambuco, recentemente também para o Piauí, e estamos prospectando áreas também fora dessa região, né, no estado principalmente o estado da Bahia e também de Alagoas. Nós temos que nos deslocar através das áreas. Aí nós temos um pouco das relações das fazendas que nós temos. Então, para cada hectare plantado, quando a gente chama hectare, é plantado aquele hectare de gotejamento. Então, para cada hectare plantado, a gente usa 1,8. Então, para plantar 9.000 hectares, a gente usa praticamente 20.000 hectares físicos. Essa aqui é uma foto de cima de algumas das fazendas, né? As fazendas todas muito bem esquadrejadas por causa do sistema de irrigação por gotejo, né? Aquelas áreas muito arenosas, a gente está muito próximo também do litoral. Toda a tecnologia é feita através da fértil irrigação. É praticamente uma hidroponia, né? Nós estamos numa condição climática quase uma estufa, e toda a água e todos os adubos vão através da fértil irrigação. Tá? Isso aqui é um pouco dos números, né, que a gente tem hoje na empresa, os números socioeconômicos, né? Nós temos aqui, vou pegar só o microfone. No ano passado, nós chegamos a um total de 120 milhões de reais, mês a mês aí chega praticamente ultrapassa até os 10 milhões de reais. Isso dentro das comunidades onde a gente trabalha tem um impacto socioeconômico gigantesco. Isso movimenta a economia, isso faz com que as pessoas realmente tenham uma vida digna. Isso aqui é um valor inestimável, e isso é muito próprio do setor da fruticultura, né? Sem querer desmerecer outros, mas enquanto que 1 a 2 pessoas plantam milhares de hectares de soja, aqui nós temos praticamente a geração de 1 emprego por hectare, e essa é a média praticamente de toda a fruticultura. Aqui a quantidade de funcionários que nós temos, né? Nós já chegamos aqui até esse ano, estamos passando um pouquinho de 8, já estamos com 8.700 hoje, devemos chegar a 9.000 até o final desse mês. Então, vocês têm uma ideia do que é 9.000 empregados diretos, apenas uma das fazendas, que é a nossa, mas existem outras fazendas também na região. Então, isso também é um número bastante importante. E o que faz da Agrícola Famosa, provavelmente, uma das maiores, se não a maior empregadora agrícola do Brasil, tirando a agroindústria, né?
Então, a gente não tem assim, conhecimento de empregos gerados diretamente no campo, empresa que chega a gerar esse número, né? Então, nós temos toda a parte também, ainda na parte socioeconômica, nós temos alojamento para 2.000 funcionários que ficam nas fazendas e os outros a gente transporta todo dia entre ida e volta, né? Oferecemos umas 3 refeições diárias para todos esses funcionários, em todas as fazendas, cozinha industrial e tudo mais. E apenas aqui abrindo um parente para compartilhar com vocês uma lamentação que eu tenho que colocar. Os funcionários chegam na fazenda e tomam um café da manhã antes de ir para o trabalho. Nós não deixamos de trabalhar de barriga vazia, então tomam um café da manhã antes de ir. Pela legislação, quando o funcionário entra no local de trabalho, começa a contar o tempo de trabalho dele. Então, nós fizemos um acordo na negociação coletiva de trabalho, onde nós acertamos que nós estamos dando café da manhã para eles, então comece a contar o horário de trabalho quando efetivamente eles vão para o campo trabalhar. Semana passada a gente recebeu um julgamento do Tribunal Regional do Trabalho anulando a cláusula desse acordo, dizendo que esse acordo eles não podiam abrir mão, que nós vamos ter que pagar os últimos 5 anos essa hora em que eles ficaram tomando café da manhã. Ou seja, ao invés da gente ser premiado pelo que a gente está fazendo, a gente é castigado. Essa é a legislação brasileira que nós temos hoje, contra a geração de emprego, né? Então, é óbvio que a gente vai tentar reverter isso, mas isso vindo de uma instância superior do trabalho não vai ser fácil. Ou seja, estão dizendo para nós, não dê café da manhã para os seus funcionários. Infelizmente, essa é a realidade que a gente vive no Brasil, né? É isso que me faz estar aqui em Brasília periodicamente e não estar na fazenda, tentando fazer com que a gente consiga continuar exercendo o nosso trabalho, né? Então, aqui um pouquinho das despesas de refeições, só para vocês terem uma ideia, né? O ano passado nós chegamos a gastar praticamente 9 milhões de reais só com refeição, sem fazer um único desconto do funcionário, ainda que a legislação nos permita isso. A gente não faz desconto nenhum. Isso aqui é só alimento. Nós temos, trabalhando na empresa hoje, praticamente 250 pessoas só para preparar esses alimentos, ou seja, 250 funcionários só preparando alimentos, porque é praticamente um exército, né? Isso aqui é um pouco dos números da empresa, né? A gente vem crescendo com bastante sustentabilidade nos últimos anos, né? A gente vem, por exemplo, em 2011 faturamos 180 milhões, o ano passado chegamos praticamente a 600 milhões de reais, esse ano deve fechar em torno de 720 milhões, um crescimento de 20% ao ano, com bastante segurança, né? Esse aqui é um número de contêineres que a gente exporta anualmente. Nós chegamos aí, o ano passado, passamos até de 7 mil, finalizando com 7.500. Temos um business plan para ampliar nossas áreas, diversificar. Podemos chegar até a 23 mil contêineres no futuro próximo, e é isso que a gente tem trabalhado. Sobre pesquisa e desenvolvimento, nós anualmente plantamos mais de 500 variedades diferentes de melões e melancia, e escolhemos uma ou duas para dar uma continuidade comercial, para explorar as capacidades genéticas, que pós-colheita, resistência à praga, sabor, aparência, todas essas características a gente está sempre evoluindo e sempre fechando exclusividade com as empresas que desenvolvem esse tipo de genética para oferecer cada vez mais um produto de boa qualidade. Então, temos diversificado. Uma coisa que é muito interessante salientar, que a sobra do melão, o resto do melão que não dá valor comercial, nós alimentamos gado, né? Isso antigamente era vendido por um valor muito baixo ao mercado, esse melão chegava com péssima qualidade e pouco preço no mercado, estávamos dando um tiro no pé. Resolvemos comprar um pouco de gado e hoje nós temos mais de 4 mil cabeças de gado lá só se alimentando com o resto de melão. Então, isso é uma coisa que também acaba ajudando no ciclo, porque a gente aproveita o esterco do gado para fazer a compostagem que volta para a terra, porque, como eu disse, é uma terra muito arenosa, com zero de matéria orgânica, então a gente acaba fazendo compostagem com o resto do gado. Então, é um ciclo que se fecha, né? Então, estamos investindo também em tilápia. A ideia é que a água sai do poço e, antes de chegar no melão, passe por tanques de tilápia. Com isso, a gente tem, além da criação da tilápia, o enriquecimento da água com nitrogênio, que as fezes da tilápia é muito rico em amônia. Então, isso seria uma forma também de conseguir uma adubação natural e a produção de tilápia, né? E o aspargos, que é um dos produtos novos que a gente está desenvolvendo. Depois nós temos aqui as partes de certificações, né, desde já mais de 14 anos com o Global Gap, que é as boas práticas agrícolas. Temos certificações de supermercados internacionais, como o caso do Tesco. Temos também agora recentemente o do Walmart. E conseguimos há 2 meses a certificação do Rainforest Alliance, que é uma das mais exigentes certificações
termos de sustentabilidade, né? Que, como disse, é a parte de meio ambiente, responsabilidade social e segurança alimentar. Sem isso, as empresas não estão aptas a exportar. Qualquer empresa que queira exportar tem que passar por esse processo. Tá? Nossa localização geográfica é muito importante, nós estamos muito próximos dos mercados consumidores, nós estamos aí a 7 dias da Espanha, estamos a praticamente 12 dias da Holanda, Estados Unidos nós temos um serviço direto com 9 dias para o Porto de Elizabeth, em Nova York, então numa situação geográfica muito privilegiada para fazer as nossas exportações. E terminando aqui a parte da responsabilidade social, né? Nós temos aqui um trato muito especial com as comunidades em que a gente participa. A gente está sempre participando de treinamentos, de dia dos pais, dia das crianças. Nós damos aulas de matemática e português básico para aquelas pessoas, alfabetização, para quem não está alfabetizado, a gente tem convênio com as prefeituras para fazer isso. E temos também uma carreta que tem 5 gabinetes dentários que circula pela fazenda. Isso aí é um convênio que nós temos junto com o SESC para cuidar da saúde bucal de todos os funcionários e das famílias. Muitos, inclusive, nunca tinham ido antes ao dentista, estiveram depois com a gente aqui. Um pouco da parte ambiental, nós temos toda a parte de reserva legal, averbação, cuidamos da reciclagem, todos os produtos que sobram a gente acaba reciclando também, treinamentos para as crianças, plantação de árvores, toda essa parte junto à comunidade. Auxiliamos os municípios ao redor, muitas vezes na remoção de lixo, a prefeitura não tem condição, liga, a gente ajuda com trator, com mão de obra, fornecimento de material, então estamos sempre muito integrados nessa parte com as prefeituras. Doamos vários caminhão-pipa, porque nós temos o privilégio de ter água doce na fazenda, coisa que muitas vezes nas regiões não tem. Então, as comunidades têm dificuldade de água, o poder público não consegue chegar lá a tempo, então nós doamos praticamente aí, 120 mil litros de água diariamente para as comunidades ao redor da fazenda, e temos também um projeto com o SESC, que é o Mesa Brasil, onde doamos aí também milhares de toneladas, 4 milhões e 600 mil quilos aí praticamente todo ano, né? E a gente diz, onde é que está o segredo da Famosa, porque ela cresceu tanto, se consolidou assim, nosso segredo está aí, que praticamente é os nossos funcionários, né? É uma filosofia que a gente aplica de que todas as pessoas que estão ao redor da gente têm que estar satisfeitas com a relação, né? Seja ele funcionário, seja eles nossos fornecedores, sejam eles os nossos clientes. Então, a gente realmente procura dar o máximo possível, porque é uma atividade altamente de trabalho manual, e o resultado da qualidade é a soma desses fatores positivos. Se não tiver todo mundo contente, a gente não consegue chegar lá, né? E onde nós queremos chegar? No futuro, gostaríamos de ter vilas agrícolas dentro da fazenda, trazer as famílias, porque hoje eles se deslocam das cidades deles para trabalhar na fazenda, então nós gostaríamos de fixar as famílias na fazenda, diminuir essa pressão nos centros urbanos de muita gente, que a gente vive hoje em todas as cidades, e para isso a gente teria que ter também creches e cuidar da saúde deles, né? Aqui eu vou falar um pouquinho do processo produtivo de qualidade e tecnologia. Antes de plantar o melão, a gente faz essas mudas. Essa muda é para padronizar a germinação, todos no mesmo momento, então o melão tem todo o ciclo, ocorre no mesmo instante, ou seja, ponto de maturação da área chega no mesmo instante. Para vocês terem uma ideia, nós plantamos 300 hectares por semana, cada hectare tem 10 mil plantinhas dessa aí. Então nós plantamos 3 milhões de plantinhas dessa por semana. Cada plantinha dessa produz 2 melões, então nós colhemos 6 milhões de melão por semana, ou seja, 1 milhão de melão por dia. Essa é a produção da agrícola famosa. É por isso que a gente tem esse número grande de funcionários. Aqui o preparo do solo, vocês vão ver que tem uma mangueirinha de irrigação, aquela mangueira do lado. Colocamos esse plástico, já é uma tecnologia que a gente tem usado recentemente. Isso é para evitar a evapotranspiração, né? A gente tem 30% hoje economia de água. Por causa disso, a gente não tem muito vento e muito sol, então com isso a gente evita a evaporação. E quando a gente fala em hectare plantado, a gente fala exatamente apenas dessa linha. Essas linhas intermediárias, essa linha entre uma e outra, a gente não conta como área efetivamente plantada. Ou seja, são 2 metros em cada linha. Um hectare que tem 10 mil metros quadrados, se a gente coloca 2 metros, ou seja, a gente considera um hectare 5 mil metros de mangueira. Como nós plantamos 9 mil hectares, se a gente colocasse essas linhas em linha reta, nós plantaríamos 45 milhões de metros, ou 45 mil quilômetros.
Para dar a volta na Terra, você precisa de 40 mil quilômetros. Então, se a gente fizesse uma linha reta, daria para dar a volta no mundo, na linha do Equador, ainda sobraria 5 mil quilômetros, que é a distância para sair lá de Fortaleza e chegar até Buenos Aires. Só para dar uma ideia um pouco para vocês da dimensão. Aqui um pouquinho também outra tecnologia. Vocês vão ver que a fileirinha aqui da esquerda, que tem aqueles arcos já estão com as mudinhas plantadas, e aí a gente cobre com essa manta térmica, faz uma microestufa. Então, o melão fica protegido durante 25 dias, quase a metade do período todo dele, ele cresce aí embaixo, então nós não temos problema de ataque de praga. Então, a gente economiza nos defensivos, então a gente tem uma planta mais sadia. Depois de 25 dias, temos que remover para poder ter a polinização. Nós temos hoje mais de 4 mil colmeias na fazenda para poder fazer a polinização. 4 colmeias por hectare em período de floração. Então, isso também é uma tecnologia que a gente tem usado de alguns anos para cá como uma forma de economizar e produzir melhor. Isso aqui é uma biofábrica de insetos benéficos. A gente tem muito controle biológico hoje também. Nós temos problema de resíduos, não podemos ter resíduos, né, nas exportações, isso também vale no mercado brasileiro. Então, a gente cria lá alguns insetos que são os insetos predadores. Isso aqui é uma estufa, um feijão, que serve de alimento para uma praga, que depois a gente solta e vai daí dentro procriando os insetos predadores para poder combater algumas pragas dentro da fazenda de forma sem ter que usar o químico. Aqui é só para ilustrar uma outra tecnologia, que é um pulverizador eletrostático. Hoje só utilizamos essa tecnologia, inclusive vem importado dos Estados Unidos, e ele cria um campo magnético que faz com que tenha uma eficiência muito maior, uma cauda muito menor, a gente consegue hoje uma cobertura muito melhor. Aqui um exemplo de uma colheita, né, que uma máquina também já importada dos Estados Unidos recente. Hoje a gente, para evitar a batida, para evitar qualquer dano mecânico no melão, ele é colhido, colocado nessa cumbuquinha, ela circula, vai lá para dentro, e lá atrás, naquele fundo, ela é colocada naquelas caixas para levar para dentro do packing house para se fazer a embalagem e o resfriamento. Quando termina a área, nós vemos com essa máquina aqui, imediatamente, quando eliminou a área, não tem mais produção comercial, aquela máquina vem e fabrica esses fardos. Esse fardo a gente retira de dentro da área para que as pragas não procriem e não virem um foco para as áreas seguintes. E isso vai para compostagem também e para alimentação do gado. A gente usa tanto para o gado como para compostagem. Então, mais uma vez, a gente consegue fechar o ciclo aproveitando praticamente toda a produção, além da fruta, aproveitando também a rama daí. Isso aqui são uma tecnologia suíça. Esses canos aqui, nós temos água muito salgada, muito salobra, praticamente ela é imprópria para o consumo humano. Esse cano aqui, ele é ligado na eletricidade, também cria um campo magnético que muda a composição física da molécula da água salobra, não química, mas física, faz com que a planta absorva melhor. Então, hoje a gente consegue utilizar uma água salobra, que era praticamente impossível usar na agricultura, graças a essa tecnologia que a gente trouxe da Suíça. Então, aqui, mais uma vez, mostrando aqui o nosso slogan da Frutas do Brasil, abençoado pelo sol, é o slogan da Abra Frutas, a parceria que nós temos aqui com a CNA. Então, queria agradecer mais uma vez estar aqui e aproveitar esse momento e fazer um apelo. A gente não pode mandar melão para os Estados Unidos porque nós temos uma barreira tarifária de 28%. A parte fitossanitária está ok, temos logística, estamos já há mais de 6 anos tentando remover, praticamente 28% tira a competitividade dos Estados Unidos. Então, gostaria de, nesse diálogo depois, a gente pudesse ampliar um outro momento e fazer com que a gente pudesse participar um pouco mais desse mercado, que eu tenho certeza. Recebemos já visita através da Apex de 3 deputados federais que estiveram visitando a fazenda há 2 anos atrás. Estamos nesse trabalho e gostaria de contar com a ajuda da Embaixada e do USDA para que a gente pudesse levar esses produtos maravilhosos que hoje vai para a Europa, também para os Estados Unidos, que seria bom não só para o consumidor americano, mas também seria bom para a economia regional nordestina. Muito obrigado. Muito bem, nosso Luiz Roberto Barcelos. Às vezes as pessoas que moram principalmente nos centros urbanos não imaginam que existe uma propriedade, uma fazenda que emprega 9 mil pessoas registradas e usa toda essa tecnologia. Então, Luiz Roberto, eu acho que isso é agricultura, né, do Brasil, essa pecuária, como assim também nos Estados Unidos a gente vê uma evolução muito grande no meio rural, né? Eu diria uma revolução silenciosa,
que levou esses dois países a ser o que são hoje na produção mundial. Então, eu quero parabenizar pela tua explanação e passar já para o Eloir Lohmann, para que ele possa fazer as suas colocações. Ok. Boa tarde a todos e quero agradecer à CNA, ao Pedro, pelo convite em participar desse evento. Vou apresentar para vocês o projeto associativo de produção leiteira. Isso é no Rio Grande do Sul, ok? É uma união de vários produtores rurais que em projeto de associação se uniram. São 13 famílias que aceitaram o desafio de trabalhar de forma associativa em um projeto de alta tecnologia, incrementado pela Delaval, que instalou a parte de robôs e toda a parte de informática e controles. Ele está localizado em Rio do Meio, no Rio Grande do Sul, Vale do Taquari. Ele foi elaborado pela Dália, pela Cooperativa dos Suinocultores de Encantado Limitada, que trouxe a ideia, que pregou a formação da Associação dos Produtores, que migraram suas produções individuais para uma única unidade de produção com ordenha robotizada. A forma como se montou isso foi através da prefeitura. Então, o que contemplava o projeto? A prefeitura do município teria que participar com a área de terras para se implantar o projeto. Então, ela doou a área de terras para a cooperativa e fez toda a parte de infraestrutura. Infraestrutura não, a parte de terraplenagem. Deixou pronto para se iniciar a obra. E a Cosuel, a cooperativa, fez a parte da obra. Deixou ela em condições de se trabalhar. Então, todo investimento em instalação e equipamento foi com a cooperativa fez. E os produtores entraram com os animais, cada um com o que tinha em casa, e vai ter que se comprar mais animais futuramente, porque como são todos pequenos produtores, oscilava entre 10 animais, 20 animais que cada um possuía, né? Dentro desses, nem todos poderiam ir para o condomínio por não se adaptarem à ordenha, por serem animais às vezes de baixa qualidade, né? Que mais? Então, a administração, ela é feita pelo condomínio, por nós mesmos, né? Nós temos hoje lá 4 funcionários, temos mais um técnico da Cosuel, que faz a parte de gerência, e a diretoria que faz a gestão do condomínio. Isso aí é um exemplo de como é que é mais ou menos. Então, no centro o condomínio e as propriedades que estavam localizadas em alguns municípios do lado de Arroio do Meio, na realidade são 4 municípios que englobam os produtores, né, que trouxeram seus animais para o condomínio. A realidade das famílias, então, não tinham tecnologia nenhuma, né, baixa produção, alguns ordenha balde ao pé ainda, um que outro tinha ordenha canalizada, mas uma pessoa, acho, né. E a Maria desistindo da produção de leite por não ter mão de obra, né. Filhos, a Maria foi trabalhar na cidade, tem indústrias, tem comércio abundante, e instalações defasadas, né. E as produções individuais eram de escala muito pequena, né. Então, que nem eu falei antes, pessoas com 10, 20 animais só. Então, que nem diz, a forma individual e a capacidade de investimento era muito limitada, não tinha como, né. A motivação para se trabalhar de forma associativa. Então, a falta de mão de obra, que é o grande gargalo nosso lá, dentro das propriedades, e como elas estavam defasadas, era impossível você contratar funcionário para trabalhar. Pela idade das pessoas, não digo por assistência, poderiam ser assistidas, mas elas não tinham mais idade para investir nisso. Então, a sucessão não constava ali, os filhos estavam fora, então ia parar, simplesmente ia terminar a produção leiteira, né? Então, o associativismo foi essa alternativa que se achou para produzir de novo. Então,
Tem no nosso grupo, acho que tem dois produtores que já não estavam mais produzindo. E hoje estão produzindo leite, né? De forma associativa, né? Desafio. O início foi bem complicado, né? Porque toda coisa nova é um pouco mais difícil, né? Mas o pessoal não achou muito confiante essa ideia. Então, a gente se reuniu desde 2012, praticamente, falando sobre isso aí. Reuniões e reuniões, e se começou com 20, 30 pessoas, e aí foi para 15, foi para 12, foi para 16, e assim foi indo. E sobraram 13 pessoas que acreditaram no negócio. Então, essas 13 aí estão firmes, estão tranquilas, né? Que a gestão dessas pessoas que é a parte mais difícil que se vê hoje, porque são 13 ideias, né? E elas vão ter que coincidir, senão é difícil de se conseguir fazer o negócio fluir. Isso, a última frase ali eu falei no dia da inauguração, me caiu na hora, assim, né? O grupo nosso, na realidade, a maioria das pessoas não se conheciam, né? Não, são da localidade, mas não tínhamos contato um com o outro, né? E aí, uma semana antes de nós fazer a inauguração do grupo, a gente fez uma festa, uma reunião e festa, um almoço, até fiz na minha casa lá para a turma. Acho que tinha umas 30 pessoas, né, com familiares e tal, né? E foi curioso, assim, passada a reunião, a gente começou a almoçar. Isso quase não dava para conversar dentro daquele quiosque que eu tenho lá. Isso era um blá blá blá, só parecia que se já conheciam há 10 anos atrás, né? Assim, então aí me surgiu a ideia, o grupo, em outras inaugurações, pegava assim, não, são 13 famílias, mais os 2 filhos, já são 26, mais não sei o quê. Quando veio 13 famílias, se transforma em 100 pessoas. Aí eu disse, não, nós somos 13 famílias, mas considero-os como uma só, né? Forte e unida, né? E deu um efeito moral bem interessante. O que mudou na vida dessas famílias? Primeiro, o que se almeja hoje é qualidade de vida, né? Ainda mais que dentro desse grupo tem pessoas, claro, tem 2 ou 3 pessoas mais novas, o resto é 50 anos, 60 anos que tem lá dentro. Então, qualidade de vida é indiscutível, né? Ninguém tem que levantar aí às 5 da manhã para fazer ordenha, né? Então, esses que tinham animais ainda hoje estão estranhando muito, porque eles comentam, nós nunca acordava de manhã e via o sol, né? Nós acordava já no escuro, né? Então, já foi uma grande mudança, então, a partir daí, né? Oportunidade de uma renda complementar, lógico, né? É o que todo mundo espera. Claro que num projeto desse, quando você vai dividir o valor, o lucro por 13, não vai ser aquele montante de dinheiro, mas vai dar uma renda razoável, tendo em vista que o investimento do produtor não é dos maiores e então não precisa esperar tanto também, mas vai gerar uma renda razoável, vai, né? A tecnologia avançada na produção, né? Foi o outro problema que a gente via no início do projeto, é quem vai querer trabalhar nesse negócio? Quem é que vai querer vir tirar leite aqui? Que esse é o problema hoje que nós enfrentamos nas nossas propriedades, né? Porque se nessas propriedades que migraram hoje, se tivesse que contratar um funcionário para trabalhar, acredito que ele não iria, né? Ele não iria lá numa estrebaria tirar leite, e lá aconteceu o contrário, né? Por quê? Porque está aliado à tecnologia, informática e tudo mais, né? Então, nós contratamos quase de imediato 4 funcionários, e eu acho que se nós precisássemos contratar mais 4, mais 8, isso seria muito rápido, né? Há um interesse, primeiro por ser uma coisa nova, né? E porque tem tecnologia empregada. Então, o jovem, principalmente hoje, ele quer ver um computador. Se tiver um computador, mesmo que ele tenha que tirar leite, está ótimo. Isso é tecnologia, isso é interessante, né? Hoje, os produtores estão envolvidos ainda nesse projeto, porque, como ele está iniciando, nós temos que fazer plantões à noite. De dia os funcionários trabalham e de noite nós temos que fazer os plantões. Por quê? Porque as vacas inicialmente não sabem o caminho. Algumas já aprenderam rápido, outras não. Então, tem produtores, por exemplo, que chegam às 2 da madrugada e saem às 6 da manhã, que ficam lá só tocando vaca. Vão lá na tela. Produtores, inclusive, que nunca botaram a mão no mouse de computador, nunca viram uma tela sensível ao toque. Eles vão lá olhar o que tem de vaca atrasada. Quer dizer, tem vacas que ficam amarela e vermelha. A vermelha é que a gente toca, né, que está mais atrasada. Eles vão lá, olham, anotam as vacas, vão lá procurar no meio das vacas e vão tocar por robô, né? Então, pessoas motivadas, é interessante, né? E
isso é muito bom. Então, estão participando diretamente. Reuniões, uma por mês. Né? Todos os meses a gente tem reunião, reúne o grupo. Né? Perspectivas é concluir a fase de alojamento. Nós temos hoje lá 138 vacas e total 168 cabeças que nós temos lá alojadas. Então nós temos que adquirir aí, na realidade, alguns têm novilhas em casa ainda e temos que adquirir 80 cabeças mais ou menos. Então essa é a fase final. Isso a gente quer fazer o quanto antes para começar a produzir, para aproveitar, porque a conta é a mesma, né? De luvas, de funcionários, não muda nada. Então isso é uma perspectiva. Alcançar os índices zootécnicos, essa é a parte mais longa, né? Porque você não vai, porque os animais que nós temos hoje lá não são de ponta, não. Né? Hoje nós estamos trabalhando aí, claro, é início, né? Mas podemos dizer que estamos trabalhando com 27 litros, né? Mas estamos trabalhando desde 21 de setembro, então é muito pouco tempo. Claro que isso tende a subir, eu acho que logo você chega a 30 litros, mas a ideia é partir disso, né? E para isso você tem que fazer melhoramento genético e entre outras coisas que já estão programadas para acontecer. Mas isso é uma questão de tempo, todo mundo sabe que lida com animal que não se faz de um ano para o outro. Né? E no futuro, lógico, aí a ideia é aumentar, né, a capacidade de produção, porque hoje nós temos 3 robôs instalados e um lugar do quarto já está pronto. Então é só pegar ele. A Delaval está louca esperando que isso aconteça. E instalar o quarto robô, com isso temos que botar mais umas 70, 80 cabeças de animal lá dentro e seguir. Não, então esse é o caminho que a gente quer alcançar. De minha parte era isso que eu tinha para apresentar e fico feliz por ter estado aqui. Muito obrigado. Muito bem, Eloy, obrigado pelas suas colocações, pela sua explanação. Isso mostra também que propriedades de porte menor, com suas organizações, pode obter um sucesso absoluto. Então, eu quero te parabenizar. E já passar para o nosso ministro conselheiro de Agricultura, Clay Hamilton, que fará aqui as colocações no ponto de vista dos produtores americanos, né? Tudo isso que a gente discutiu hoje aqui, que é a questão da tecnologia. Então, a palavra está contigo, Clay. Muito obrigado. Muito obrigado por essa oportunidade. Por favor, me desculpe por não falar português, mas eu acho que é muito mais fácil para todos, inclusive para os tradutores, se eu falar inglês. Bom, eu cresci numa fazenda do Texas, onde nós tínhamos trigo e algodão e algumas cabeças de gado. Então eu tenho algum passado numa fazenda, né? Isso, eu sei o que é saber alguém que está mais envolvido na área agrícola. E eu espero poder dar a vocês alguns antecedentes e uma ideia do pensamento dos agricultores americanos hoje em dia. Há 2 semanas eu estive no Texas e tive a oportunidade de conversar com pessoas que estavam trabalhando na área agrícola e li alguns dos jornais locais e descobri a atitude dos agricultores. E há 2 coisas que eles realmente prestam atenção hoje. A primeira é o uso da água e a segunda é o preço das commodities, da matéria-prima. Porque essas coisas terão um enorme impacto na adaptação da tecnologia e da agricultura de precisão. Na questão da água, apenas um pouco de antecedentes. Nós temos uma situação um pouco diferente nos Estados Unidos do que a de vocês aqui no Brasil, no sentido de que nós dependemos muito da irrigação. Isso volta para a década de 1930. Eu acho que vocês já viram imagens dessa época de poeira no ar, que você não conseguia ver 1 metro à frente do nariz. E uma das formas de sair dessa situação foi melhorando o uso da irrigação para estabilizar o solo. Portanto, os agricultores vêm usando a irrigação consistentemente há vários anos. Também há algumas questões legais, jurídicas, que nos levam a enfrentar a irrigação dessa maneira. Por exemplo, no Texas, a zona agrícola, tudo que está na terra e sob a terra, pertence ao agricultor. Se eu tenho água subterrânea na minha terra, ela é minha, eu posso usar da forma que eu quiser. O meu vizinho tem água e ele usa da forma que ele achar
adequada. Essa água, na realidade, são aquíferos que a Dr. Chris mencionou anteriormente, que vai do sul do Texas até o norte do Kansas. É um aquífero enorme. E como o Dr. Price mencionou, está desaparecendo rapidamente. Outra questão são dos estados costeiros, como a Califórnia, especialmente, a forma como a coisa foi organizada. Quando eles drenam os rios, eles garantem à agricultura um certo percentual da água. E naquela época, era um percentual considerável. Portanto, a agricultura, há muito tempo, tem tido muitos recursos hídricos para serem usados na irrigação. Hoje, com a mudança climática, com o crescimento urbano, está se tornando uma discussão muito ativa entre as áreas rurais e as urbanas sobre como a água deverá ser usada. E isso, nos últimos anos, na Califórnia, por exemplo, houve restrições muito rígidas em relação ao uso da água, inclusive na agricultura. E é muito difícil, porque eles têm culturas que dependem muito de água. Mesmo no Texas, nós tivemos algumas secas severas e o governo do Texas começou a dizer, bem, ouçam, nós temos que dominar a situação, mas teremos que regular também o uso da água. E isso não soou muito bem, porque a água é minha, você está falando da minha água, mas o fato é que é um lago subterrâneo e, portanto, se o agricultor usa toda a água, haverá menos água para as áreas urbanas e é preciso que haja um equilíbrio. Então, com esse antecedente, é fácil ver que os agricultores estão constantemente procurando formas para usar menos água ou usá-la de forma mais eficiente. Irrigação de gotejamento, essa ideia de usar uma irrigação de gotejamento para alguns cultivos, isso será mais visto na medida em que prosseguirmos. E as pessoas têm que prestar atenção a fatos que, como o Dr. Capps falou hoje mais cedo, não é prático. E se não for prático e se não for econômico, os agricultores não vão usar. Há muita tecnologia por aí, há muitas empresas interessadas em ajudar os agricultores, mas se eles não julgarem que eles vão ganhar ou economizar dinheiro, eles não vão adotar a tecnologia. A pergunta que foi feita hoje de manhã, né? Milho ou trigo? No final do ano, quem paga as minhas contas sou eu. Então, muitos agricultores, no caso da irrigação e no uso da água, nós temos cerca de 40% da nossa terra, quando é o plantio direto. Portanto, eles não aram mais do que é o necessário e provavelmente esse sistema vai aumentar, vai ganhar mais proeminência na medida que a restrição de água aumentar. E eles dependem significativamente de cultivos que não necessitem tanto de água para que eles possam fazer o plantio direto. Infelizmente, há várias árvores daninhas e plantas que estão se tornando resistentes, e isso é um problema que os agricultores terão que enfrentar mais cedo ou mais tarde. Outra parte é o preço. Há vários anos atrás, como Mary Kay mencionou, os preços eram muito bons, os agricultores estavam mais interessantes em investir em tecnologia. Agora os preços estão mais baixos para as matérias-primas, então os agricultores estão muito cautelosos em relação ao que investem. Você não pode se dar ao luxo de investir em alguma coisa que não vai te dar lucro, seja neste ano ou no ano que vem. Então eles estão procurando saber o que fazer para reduzir custos. Eu conversei com um amigo e ele me disse que ele tinha amigos com cerca de 1.000 hectares de terra e compraram um novo trator. Eram pai e 2 filhos. E eles não têm mais ninguém os ajudando, são só os 3. E quando eles vão fazer a colheita, eles trabalham 24 horas por dia, em turnos. Mas eles não podem deixar que o trator fique ocioso quando eles fazem a colheita. Então, um dos fatores que nós estamos vendo é que as novas tecnologias, de alguma forma, estão reduzindo o número de empregos nas áreas. Então, esse é um dos impactos nas comunidades. Mas os agricultores têm que encontrar maneiras de reduzir seus custos. Também, o outro fator a ser considerado é que nós temos uma população em crescimento. Vários agricultores com mais de 50 anos, a maioria até
acima de 50, alguns acima de 60, outros de 70, e os agricultores estão procurando forma de fazer as coisas mais fáceis, e por outro lado, os mais idosos não estão tão ansiosos por se adaptar à tecnologia, porque não estão mais tão preocupados com isso. E isso também está impactando a comunidade. Os agricultores, o que eles puderem fazer para reduzir custos, eles farão. Eles reduzirão o número de pessoal que contratam, eles evitarão ir ao campo o máximo possível, porque é melhor para o solo, usa menos combustível, menos gasto do trator. Eles olham a tecnologia da mesma forma que aqui no Brasil. Por exemplo, eles têm o GPS no trator, os tratores se dirigem sozinhos, e há, na realidade, alguns agricultores que estão tentando tratores autodirigidos. Então, há muitos desses tipos de oportunidades que os agricultores estão buscando. E outra área em que a tecnologia está desempenhando um papel muito importante é na qualidade da cultura. Os Estados Unidos, um dos melhores pontos de venda em termos de exportação é a alta qualidade dos nossos produtos, seja algodão porque é limpo, é uniforme, é consistente, ou seja grãos, porque é preciso menos limpeza na hora da moagem. Se você quer uma determinada qualidade, você sabe que vai obter desses produtos. Isso porque os agricultores trabalham muito para certificar-se de que a cultura que é passada para o intermediário é de alta qualidade. Então, por exemplo, eu me lembro quando eu era criança, nós catávamos algodão com a mão. Hoje eles têm essas máquinas para catar algodão. Em vez de colocar em grandes cestos ou em trailers, eles formam fardos, como nós fazemos, por exemplo, um fardo de feno embrulhados em plástico, e da forma que ele pode permanecer na área até que esteja pronto para ser transformado, e até lá a qualidade será mantida. Antes era um problema sério, porque quando você recebia o algodão, sempre quando ele era debulhado, o vento ou a chuva havia tido um impacto e afetado a qualidade do produto. Então, os agricultores estão procurando o máximo de oportunidades possíveis para aprimorar a qualidade, para que possam obter um melhor preço de venda de seus produtos. E também temos muitos agricultores que estão buscando alternativas. Na minha cidade, do Texas, em Florida, nós somos conhecidos como a capital da abóbora dos Estados Unidos, porque há 4 ou 5 agricultores que decidiram que precisavam de alguma coisa além de algodão, de semente de algodão, e que fosse tolerante à seca, e começaram a produzir abóboras. E como vocês sabem, nós temos o Halloween, que chega agora no fim do mês, é um feriado muito importante nos Estados Unidos, e esses agricultores produzem milhões de abóboras por ano e vendem em todo o sul dos Estados Unidos. Então, muitos agricultores que estão procurando métodos alternativos, além da agricultura tradicional. É uma situação bastante dinâmica, na medida que os preços continuam baixos. Eu acho que será muito interessante ver exatamente que tipo de tecnologia os agricultores, em que tipo de tecnologia eles vão investir, porque eles não podem se dar ao luxo de experimentar coisas sem ter certeza de que terão lucro, de que valerá a pena. E eu acho que é aí que as organizações como o Ford Bureau, a CNA, a Associação de Matérias-Primas são importantes, porque podem ajudar a fornecer informações objetivas, porque nós temos muitas empresas tentando oferecer seus serviços aos agricultores, e todas têm seus próprios produtos que querem vender. E é bastante útil para o produtor ter alguém que possa ajudá-los a comparar preços, a comparar produtos, e dizer, bom, talvez para você esse seja o melhor produto ao melhor preço. Bom, eu teria o maior prazer em responder às suas perguntas e agradeço pela oportunidade de estar aqui. É surpreendente ver como há coisas em comuns entre os agricultores brasileiros e americanos, e poderíamos comparar informações e oportunidades para trabalharmos em conjunto. Isso só vai fortalecer o nosso relacionamento e nos colocar em melhor posição para ajudar a alimentar este mundo. Muito obrigada. Muito obrigado, Clay, pelas suas colocações muito oportunas, né? E cada vez mais que a gente se aprofunda no debate, a gente vê que há uma semelhança muito grande com os produtores brasileiros e americanos, não é? E talvez o sucesso da agricultura americana e brasileira esteja exatamente
na performance e até na cidade dos seus produtores, né? Então, isso é notado a olhos nus. Basta ver a evolução que esse setor enfrentou nos últimos anos. Cresceu em produtividade, cresceu em dinamismo, se modernizou. Aqui no Brasil, eu não posso falar para os Estados Unidos, mas aqui no Brasil não há um setor da economia brasileira que absorveu tanta tecnologia e que cresceu tanto nas últimas 3, 4 décadas. O Brasil era um grande importador de alimentos e hoje é um dos grandes exportadores do mundo. Então, isso mostra que é um setor que absorve muita tecnologia. E, é claro, sempre buscando a eficiência e buscando, é claro, estar produzindo mais, economizando os seus recursos naturais, né, e olhando o bem-estar, como foi muito bem colocado aqui por vocês. Então, eu quero parabenizar aqui os 3 palestrantes nessa tarde de hoje. Tem algumas perguntas aqui, eu vou aqui estar colocando. Essa é para o Eloir. Como surgiu a ideia do condomínio? Todos os produtores trabalham nesse condomínio? Alô. A ideia surgiu pela cooperativa de Encantada, Cozuela. Eles foram à Espanha, na região da Galícia, eu acho que ali tem alguns exemplos parecidos, eles copiaram e trouxeram para cá. Trabalhar não, o trabalho que nem falei antes, hoje se fazem plantões lá à noite para complementar, mas isso assim que tiverem todos os animais lá, depois você inicia o turno de manhã às 5 horas, termina às 7, 8 da noite e fecha as portas e vai embora, porque o sistema de ordenha ele é voluntário, a vaca vai se ordenhar mesmo, ela é motivada por ração, então quando ela entra no robô ela ganha uma porção de ração. Então, ela é totalmente voluntária. Depois você não precisa estar tocando ela mais não, ela vai por conta. Ok. Tem uma outra pergunta aqui. Pode ser tanto para o Clay como também para o Luiz, né? Qual é o maior desafio para utilizar a tecnologia no campo? Custo, mão de obra qualificada, qual é a maior dificuldade? Quer começar, Luiz? Depois o Clay pode... Tá. A gente sempre que adapta ou absorve ou desenvolve uma tecnologia, sempre o custo começa com uma primeira barreira. Mas logo a gente nota que toda tecnologia vem justa para reduzir custo, né? Então, ele tem o primeiro investimento. E esse é um número que a gente normalmente sabe quanto ele custa. O que a gente nunca sabe ao certo é qual o benefício financeiro que vai trazer. É por isso que gera um pouco dessa dificuldade. Então, eu diria que eu acho que essa é a grande barreira, realmente, é a questão do custo. A mão de obra qualificada, ela é também. Mas eu acho que isso é uma coisa que a gente acaba melhorando, você vai treinando, isso acontece muito hoje. Eu costumo dizer que um trabalhador de uma fazenda de fruta, por exemplo, é totalmente diferente de um que trabalha na corte de cana-de-açúcar, que a única coisa que ele sabe fazer bem é esse movimento com o braço. O outro não, ele tem que ter muito critério, tem que ter discernimento. Então, você acaba desenvolvendo isso. Mas, no final, se a tecnologia não vier para baixar custo, ela não vai ser implementada. Ela tem que ter essa principal objetivo. Então, acho que a grande dificuldade é essa, é você realmente enxergar o benefício para poder assumir o custo, né? Como sempre, essa equação custo-benefício, mas se ela não tiver esse papel, ela acaba não sendo absorvida. Mas, para mim, acho que essa é a primeira grande dificuldade. Eu concordo. Eu acho que, no final das contas, o custo sempre é o mais importante, porque se o agricultor não conseguir pagar pela inovação, se a inovação não reduzir os preços, aí não vai ser implementada. Mas antes disso, a gente precisa pensar no volume de informações com que o agricultor precisa trabalhar. A gente falou de Big Data, a gente falou de várias informações e vários tipos de tecnologias,
que podem ser utilizadas, isso acaba sendo um pouco demais para os agricultores, porque muitos deles, principalmente os mais velhos, não têm qualquer conhecimento de tecnologia, de negócios, têm uma formação de agronomia ou de zootecnia ou alguma outra graduação lá na década de 60 ou de 70, e toda essa questão tecnológica acaba sendo muito nova e acaba sobrecarregando essas pessoas, principalmente de mais idade. Então, um dos grandes desafios é esse, você tentar entender quais são as tecnologias mais adequadas para cada caso. Obrigado. Vamos lá, tem mais uma pergunta aqui. Essa é para o Luiz. Gostaria de parabenizar o senhor Luiz, da Agricofamosa. Gostaria que comentasse um pouco sobre a rastreabilidade do fruto brasileiro. Esse é um problema que a gente não tem hoje no Brasil, uma legislação que obrigue a gente a ter a rastreabilidade. Lá fora é obrigado, então a gente tem. E todo o produtor de frutas que tem relação comercial com o exterior, ele tem o sistema de rastreabilidade e ele usa mesmo para o mercado brasileiro, porque você não consegue implantar isso dentro da fazenda e dizer, ó, isso vai para exportação, rastreia, isso não vai, não rastreia, porque você vai criar uma bagunça dentro da sua fazenda que não vai levar a nada. Então, todo mundo que exporta tem rastreabilidade. Nós mesmos temos. Qualquer melão, por exemplo, da Famosa, que você vê uma caixa em qualquer supermercado, vai ter um código numérico, que normalmente é a semana do ano, semana 1, nós estamos agora na semana 42, 37, alguma coisa assim. Então, é a semana do ano, o dia da semana que foi colhido, um é o domingo, dois assim por diante, a área dentro da fazenda, qual é a gleba e tudo mais. E dentro disso, você tem dentro dos seus registros todo adubo defensivo que você aplicou lá nessa área. Então, isso dá um respaldo para o produtor que qualquer problema que aconteça, você tem como se defender, dizendo, olha, pratiquei aqui as boas práticas agrícolas. Né? Mas como no Brasil isso não é exigido, a grande maioria dos produtos não tem essa rastreabilidade. E quando você detecta algum tipo de problema, não tem como chegar na produção. Existe uma instrução normativa que está em discussão no Ministério da Agricultura já há alguns anos. Nós, inclusive, participamos de uma audiência pública lá. Muita gente acha que isso é impossível de se fazer. Eu também achava quando nós fomos exigido isso no ano de 2000, há 15 anos atrás. Tá? Eu achei que isso fosse impossível. Hoje, se a nossos importadores não precisa mais de colocar a rastreabilidade, eu continuaria mesmo assim, porque isso me trouxe um controle da produção muito grande. Então, eu acho que é isso que nós temos que mostrar para o produtor. Ele sempre fala assim, mas isso vai me custar mais. Num primeiro momento custa mais, mas no final ele vai dar ao produtor um controle de produção que vai resultar numa qualidade melhor do seu produto. Então, nós precisamos, inclusive a Comunidade Europeia está exigindo do Brasil que o Brasil tenha isso, porque eu cumpro uma exigência comercial, não é uma exigência legal. Mas o Brasil precisa implementar um sistema de rastreabilidade urgente para que a gente possa realmente chegar para o nosso consumidor e dizer, você está consumindo um alimento seguro. Para isso, a gente tem que ter a rastreabilidade, para poder punir aquele que não pratica, que não executa as boas práticas agrícolas, para poder premiar aquele que o faz. Então, acho que isso é um problema que não temos no Brasil, mas que a sociedade, o consumidor, tem que exigir, pressionar o governo para que a gente tenha uma legislação nesse sentido. Muito bem. E agora a última pergunta para o Clay. Não vou falar a fonte. Clay, como o Brasil pode trabalhar com o USDA para facilitar o acesso do melão ao mercado dos Estados Unidos? I think I know who asked that question. Olha, eu acho que eu sei quem foi que fez a pergunta. A lot of people know that the US is Eu acho que eu sei quem é que fez essa pergunta. Muita gente sabe que os Estados Unidos são os maiores exportadores, mas nós também somos os maiores importadores de alimentos. Então, são muitos países que sempre solicitam exportar para nós. E para garantir o cumprimento das nossas regras sanitárias e fitossanitárias, nós desenvolvemos um sistema muito rígido. E, infelizmente, esse sistema pode ser um pouco demorado, muito longo. Normalmente, os requisitos do que precisa ser feito fica bastante claro.
para os produtores, mas muita gente simplesmente não entende o nível de rigidez desses passos que precisam ser seguidos. Então, se alguém tiver interesse em exportar melão ou carne ou outro produto para os Estados Unidos, o mais essencial é entender, antes de mais nada, os requisitos e aí depois trabalhar junto com os governos dos diferentes países para tentar ao máximo atender esses requisitos. Nós temos um sistema que reconhece apenas o produto final, a qualidade, a segurança do produto final. Não nos interessa tanto o que é feito para chegar a esse produto final, desde que o produto, no final desse processo, se adeque ou esteja de acordo com os nossos padrões. Então, isso possibilita um certo nível de flexibilidade na forma como os países atendem esses requisitos. E, à medida que os países vão tentando entender o que precisam fazer para atender a esses requisitos. Agora, não tem uma coisa que eu possa dizer especificamente, faça isso. O que a gente pode fazer é gerar uma discussão para discutir possibilidades. Então, já está aberto o espaço para discussão, né? Pelo menos as tarifas e tudo mais. E eu acredito que o nível de diálogo que a gente vem mantendo, ele é muito profícuo para a gente avançar nessas discussões. Isso aí sempre temos dito, porque muitas vezes nós brasileiros falamos, nós queremos vender, né? Mas também nós temos que entender que comércio ele é uma via de mão dupla. Nós queremos vender, mas também alguém quer vender para nós. É importante que cada vez mais a sociedade brasileira, principalmente o setor produtivo, os produtores do Brasil, entendam que quem vende, não é, Gedeon, também gosta de vender para os outros. Eu acredito que é extremamente interessante. Bom, finalizamos as perguntas. Eu vou passar aqui uma lembrança para cada palestrante e aí a gente faz o fechamento. Bom, pessoal, então eu quero aqui agradecer muito, né, Luiz Roberto Barcelos, Eloy Lohmann, e também o ministro conselheiro da Agricultura, Clay Hamilton. E estamos chegando ao final desse segundo diálogo Brasil-Estados Unidos. O primeiro foi mais focado em política agrícola e o de hoje em tecnologia. E acredito que já podemos ir preparando o terceiro diálogo, o quarto diálogo, porque realmente nós temos tido um bom proveito e são realmente discussões de alto nível e de interesse mútuo. Então, eu quero aqui cumprimentar toda a equipe da CNA, toda a equipe, uma salva de palmas para vocês todos. Né? Cumprimentar a equipe do SDA, uma salva de palmas, toda a equipe, Farm Bureau, que aqui está, né? Nossos cumprimentos, Mary Kay, e a todos vocês que participaram aí. Foi muito bom, foi extremamente produtivo, e vamos aguardar o terceiro diálogo, ainda desenvolver um tema extremamente importante. Mas, meu muito obrigado a todos, e está encerrado o segundo diálogo Brasil-Estados Unidos.